obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade. E aqui, mais uma vez, Pai, queremos pedir que o Senhor nos ajude, Pai, a cumprir essa ordem, Pai. Amém. E em qualquer circunstância, Pai, pregar o Evangelho a toda criatura, Pai. Sim, Deus. Porque Tu sabes que também quando a gente faz isso, Pai, quando a gente cumpre a missão, essa missão é cumprida em nós, Pai. Verdade. Então, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós todos os dias. Sim, Tem nos Deus. dado uma chance. Fica com todos os enfermos, Pai, principalmente os mentais, a doença pior, Pai, que é a espiritual afeta mais o corpo ainda. Verdade. Então te rogamos por todos, Pai, para que possam estar bem, para que sua mente possa estar limpa, para que o Espírito Santo possa habitar, Senhor, principalmente no meio do Teu povo. Sim, Te Deus. rogamos por tudo e agradecemos, nos dá agora mais uma vez entendimento desse livro tão maravilhoso. Te rogamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, ontem a alegria foi grande lá, né, Angelina? Eu podia ter ido, né? Ainda chamei Isaac para ir, mas ele disse, Dulce, eu estou tão adoentado hoje que eu estava pedindo a Deus para terminar bem cedinho para ir embora para cá. Então, vocês também não esqueçam de orar por Isaac, não. Ele tem tido umas crises agora, tipo uns desmaios, sabe? Ele, assim, fica tão mole que a pressão dele baixa e tudo mais, ele já está indo para o médico, fazendo exame e faz... Quando ele vai para a UPA e tudo, ele verifica lá, tá tudo ok, sabe? Ninguém sabe o que é isso, sabe? Eu fico dizendo a ele até assim, alimentação, diminua a barriga, vai tirando umas coisinhas e vai bebendo mais água. E uma vez eu estava assim, fiz isso e deu certo. E ele tá fazendo aí, bebendo mais água, né? E tentando ajeitar mais um pouco a alimentação. Então, Deus seja com ele. Então, vamos aqui. Hoje, o livro é Cena Impressionante. Cena Impressionante. E a gente vai ver aqui uma visão que Ellen White teve, né? E ela diz assim, nas visões da noite, passou diante de mim uma cena muito impressiva. Vi uma imensa bola de fogo cair no meio de algumas lindas habitações, destruindo-as imediatamente. Aí quando eu li isso, eu me lembrei também daquela lá que tem eventos finais também, fala bem mais detalhado em eventos finais, né? E quando eu vi essa cena impressionante, quando eu estava estudando lá na Irmandade, eu fiquei matutando aquilo ali. Eu disse, ai meu pai do céu, ela via cada coisa assim. E naquele tempo, e era já assim, para ela se preparar e também para nós hoje, né, como Deus é maravilhoso, que ter usado Ellen White assim, com essas visões e sonhos. E no livro de Eventos Finais, ela fala bem mais coisa. Ela diz assim, olha, na última sexta-feira pela manhã, pouco antes de acordar, uma cena muito impressionante me foi apresentada. Parecia que eu havia acordado, mas não estava em meu lar. Das janelas eu podia avistar um terrível incêndio. Grandes bolas de fogo caíam sobre as casas e dessas bolas voavam flechas incandescentes em todas as direções. Então vamos ver aí o que quer dizer para nós, né, esse sonho, essa visão. Ela disse que era impossível apagar os fogos que se acendiam em muitos lugares. Muitos lugares estavam sendo destruídos. O terror do povo era indescritível. Depois de algum tempo acordei e vi que estava em casa. Então ela teve essa visão aí, né? Pensava que ela pensou que estava em outro lugar, mas ela estava em casa, foi um sonho, uma visão. E ela disse que viu uma imensa bola de fogo cair no meio de algumas lindas habitações, destruindo imediatamente, o que a gente acabou de ler. E aqui, voltando aqui para o livro, ela ouviu alguns dizerem: sabíamos que o juízo de Deus sobreviriam à terra, mas não sabíamos que viria tão cedo. Olha aí. Outros, com acento de voz agonizante, diziam: os senhores sabiam, por que então não nos avisaram? Então a gente vê aí as calamidades, né, que estão acontecendo tão rápido, os terremotos, inundações, o juízo de Deus que estão caindo, né? E as pessoas, ela disse que as pessoas diziam assim, eu sabia que isso ia acontecer, mas não era tão cedo, não era. Então a gente está vendo aí que está no começo do fim, está rápido os acontecimentos, ainda vai ficar pior, né? Ainda vai ficar cada vez mais. Agora, o pior disso aí
para nós, que é pior para nós, mas também é como um alerta para a gente aprender cada vez mais e pôr em prática, porque toda essa mensagem se encaixa, né? A lição diz o quê? Que a gente pregue o Evangelho. Pregue o Evangelho. O livro diz assim, que as pessoas diziam para Ellen, no sonho para Ellen White, vocês sabiam e não me diziam, né? Como é que pode? Então, o que é isso aí? Que é para a gente pregar o Evangelho. Porque naquele grande dia, já pensou, que tristeza para nós, nossos familiares. Como é que pode, Dulce? Eu penso demais nessa situação, quando morre alguém. Quando morre alguém, às vezes, que eu sei que morreu e eu não cheguei a falar daquele Evangelho. Aí eu fico pensando assim, meu Deus do céu, Senhor, será que alguém chegou e falou a ela? Porque eu nem tive a oportunidade de ir, ou então passou despercebida a oportunidade, eu não fui falar, né, da volta de Jesus, dos juízos vindouros. Então, isso é sério para a gente meditar, porque muitos perto de nós vão dizer assim, nós não sabíamos, vocês sabiam e não nos disseram, né? Então, por toda parte eu ouvi pronunciarem-se semelhantes palavras de acusação. Acordei muito aflita, adormeci de novo, e pareceu-me estar numa grande reunião. Agora é outra situação. Uma pessoa de autoridade falava à congregação. Perante ela se achava um mapa mundo. Disse que o mapa retratava a vinha do Senhor, que tem que ser cultivada. Então, olha aí. A vinha do Senhor. Precisa, né? O mundo está perecendo. Precisa de obreiro, precisa de pessoas mais no campo. Por quê? Porque já está preparado, já é o tempo, né? Já é o tempo de passar essa mensagem, de ser cultivada essa mensagem. Quando a luz do céu incidisse sobre qualquer pessoa, esta deveria refleti-la sobre outras. Então, é aquela questão que eu digo, a gente tem tanta luz, tem luz demais, é cada vez aprendendo mais. E para que guardar essa luz? Para que a gente colocar essa candeia debaixo, essa luz que Deus está nos dando debaixo dentro da nossa casa, né? Dentro da nossa casa. Luzes deveriam ser acesas em muitos lugares. E nessas luzes, outras ainda deveriam ser acesas. Deveriam ser acesas. Ontem a irmã Fátima estava pregando, uma pregação muito abençoada, e ela relatou assim, se todos nós estivéssemos ocupados com alguma coisa no campo missionário, com alguma coisa, dando estudo, não teria tempo para pensar mais em nada não, de besteira, que muitas vezes fica remoendo, questionando, questiona isso, questiona aquilo. Então, a gente tem a luz, a gente tem o que Deus diz assim, você já está preparado, né? Às vezes você diz assim, eu não estou preparado, você sabe falar de Jesus, você tem muitas vezes seu testemunho vivo, como a lição falou. Deus, ele nos protege quando a gente vai, às vezes, dar um estudo, que a gente vê um monte de cachorro e a gente fica dizendo, ai meu pai do céu, será que esses cachorros me atacar? E uma vez a irmã Jordana disse, calma Deus, tenha calma que Paulo, Deus protegeu da serpente. Aí eu digo, é verdade, Jordana, porque às vezes a gente passa na nossa mente o esquecimento, né? É verdade, Deus protege, Deus calou a boca até do leão, na toca do leão, né? Então, a gente que às vezes tem essa pouca fé um pouquinho, essa lembrança, vamos dizer assim. E Deus, ele diz assim, você já tem a luz, você tem um pouco de luz. Nem que você não tenha tanta luz ainda, que você queira ainda, que você ainda tem aquela segurança totalmente, mas você já está preparado para o campo. Então, foram repetidas as palavras, quando ela teve a visão ali daquela pessoa, né? Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que há de salgar? Para nada mais senão para lançar-se fora e ser pisado pelos homens. Aí, eu lendo o Reavivado de hoje também, termina também com isso, né? Vós sois o sal da terra, está lá no 14. No 14, certo? No 14, já no finalzinho do Reavivado, né? 14:34. Tudo se encaixa, a mensagem de Deus. Então, precisamos estar equilibrados aí com esse tempero, né? Com o tempero, com a luz brilhando em nós, para poder passar essa mensagem, né? Para aqueles que estão nas trevas, para dar sabor àqueles que estão sem nenhum sabor. Gente, as pessoas estão tão doentes mentalmente, que elas ligam para você, ligam para mim, às vezes só para contar um sonho.
E chamar até a irmã dela para destrinchar o sonho. Ela diz assim, tu chama aquela mulher, sabe? Chama aquela mulher. Aí eu disse, conta a mim aí seu sonho. Aí eu digo assim, vamos ler a Bíblia? Vamos estudar a Bíblia quando ela diz assim, vamos estudar a Bíblia para você colocar coisas na mente, para você não ficar sonhando tanta coisa. Eu digo assim, sonhar com as coisas do céu. Quando eu comecei a estudar a Bíblia, eu disse assim, eu comecei a sonhar com coisas do céu. Eu ficava pedindo a Deus, Senhor, coloca agora esperança na minha mente, coisas boas na minha mente. Quero sonhar besteira. E as pessoas ficam perturbadas com insônia, né? Pensando e sofrem e choram, pensando que aquilo ali vai acontecer. Ficam sofrendo, aí fica doente mentalmente, sabe? Ficam vivendo de sonhos e ficam doentes mentalmente também. Por isso que a gente precisa levar essa luz que é a palavra de Deus para as pessoas. E aqui, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique a vosso Pai que está no céu. E Deus é glorificado, né? Glorificado ali na vida da gente e na vida das pessoas, na vida de nós que está ali, atendemos a ordem do Mestre. E aqui, depois desse sonho todo que ela teve aí, dessas visões que ela se atemorizou um pouco, ela viu raios de luz provindo de cidades e vilas, dos lugares altos e baixos da terra. A palavra de Deus era obedecida e, em resultado, se achava em cada cidade e vila monumentos seus. Sua verdade era proclamada através de todo mundo. Amém. Amém, amém. Não sei se é as páginas 3.296, 3.097. Então, ela viu aí que a palavra de Deus era proclamada e obedecida. Então, quando eu leio isso, obedecida, me dá uma esperança, né? Que a gente vai levar, que pessoas sinceras vão aceitar. Que tem pessoas já esperando só um chamado, só uma coisinha de nada. Então, que Deus ele nos ajude a ir mesmo, a nos tirar dessa zona de conforto e a todas as vielas, a todas as comunidades. Perder a oportunidade não. Aquele pedacinho de tempo que sobra aqui, ou então criar as oportunidades. Às vezes a gente não tem assim, eu deixei de ir a ela porque a gente não criou aquela oportunidade. A mulher samaritana ali, Jesus, ele criou a oportunidade ali. Ele foi tomar água, pedir água a ela. Com a chance dele tinha de falar com a mulher samaritana, né? Então, que nós possamos criar essas oportunidades, não deixar passar de maneira alguma. Uma oportunidade de salvação. Eu gosto muito assim, quando eu, às vezes, não sei muito o que falar no velório, por exemplo, eu já boto aqueles folhetinhos ali dentro da minha bolsinha e digo assim, se eu não puder falar nada, assim, eu faço só entregar ali aquele folhetozinho, naquela hora. E quando eu fui domingo lá para Mossoró, às vezes eu vou para Mossoró com a Adriana e não dá para mim entrar lá no hospital, né? E eu digo, eu vim para quê, senhor? Eu vim para quê? Só para mim? Eu vim só com a Adriana fazendo a companhia para ela não dirigir só, né? No domingo, principalmente, às vezes, né? Tá trabalhando domingo, não vai com ela. O Laiara não pode ir. Aí eu digo assim, mas não tem problema. Um dia eu fui só para abraçar uma mulher que estava chorando. Estava chorando lá, porque tinha saído da sala da UTI que a mãezinha dela tinha morrido, né? Outra, domingo passado, eu disse assim, eu não conheço essa mulher, assim, eu não conheço ela, não sei nem o que dizer, mas eu vou lá, eu chorei ao lado dela, ela chorando e minhas lágrimas caindo, ela chorando pela mãezinha, foi visitar e chega lá, a mãe tinha morrido, né? E eu cheguei lá e só fiz pegar na mão dela. Pega na mão dela e fica pertinho dela, tá entendendo? Acariciando. Então, tem situações, e quando, depois que a Adriana saiu, foi que a gente foi falar com ela e ofereceu ajuda. Aí a Adriana ofereceu para se ela quisesse ir na casa dela, a gente ia resolver alguma coisa que ela estava nervosa, não sabia nem pegar no celular, né? Depois foi chegando outra pessoa e outra ajudando ela, né? E é assim, né? A gente tem que aproveitar a oportunidade de fazer algo. Tem situações que a gente não vai ser com a palavra, né? Não vai ser com a palavra, mas a gente vai mostrar alguma ação, alguma atitude de luz, de diferença. E Deus, assim, fará o resto, né? Fará o resto. Quando ele diz assim, ide, pregar o evangelho a toda criatura.
E eu estou convosco todos os dias, né, protegendo, livrando do mal, e Ele fará o resto, né? Então que Deus nos abençoe a cumprir essa ordem do Mestre. Amém? Vamos orar, né? Amém. Vamos orar. Querido bom Deus, obrigado, Senhor. Porque o Senhor nos manda aí, Pai. Pobres pecadores como somos nós, que o Senhor sabe das debilitações de cada um. O Senhor sabe que até alguns dizem assim, eu não sei falar bem, eu não sei ler, mas o Senhor, mesmo essas pessoas assim que não sabem ler, analfabetas, o Senhor ainda coloca dons e talentos. E ali o Senhor, o Evangelho é proclamado, Pai. A Tua palavra é obedecida, Senhor, e essa luz resplandecerá, Pai. Porque em vários lugares ela resplandecerá. E aqui pedimos por aqueles lugares que essa mensagem já chegou, Pai, através de panfletos, através de livro missionário, através, como naquele lugar que a gente foi aí, na ação missionária, aí lá para o Quilombo, Senhor. Eu sei que lá já tem igreja, Pai, já tem igreja lá. Tem outras igrejas, mas essa luz, Pai, essa luz brilha mais, tem mais brilho, tem mais fulgor, Senhor, tem mais conhecimento, Senhor. Então que alguma coisa possa ter ficado ali na mente de alguém, Senhor. Algum Amém, livro Deus. possa ser lido, alguma revistinha possa ser lida, Senhor. Sim, Deus. E quando a gente voltar novamente, Senhor, a gente possa para ter a confirmação vinda do céu, Senhor, que todo trabalho é aceito. E se a gente não tiver a oportunidade de ir lá, Pai, mas que essa alegria também seja no céu, Senhor, com cada coisa que foi proclamada. E aqui pedimos, Pai, para nos ajudar a que essa luz possa brilhar também no nosso lar, principalmente naquele lar, Pai, que tem algum